Boa noite. O canal traz mais uma história que vão deixar vocês impactados. Quando um grupo de soldados americanos vão para o Afeganistão e tem um encontro sobrenatural. Se tem um lugar cheio de assombrações, sem dúvidas, são estes lugares de trincheiras. Para quem não sabe, trincheiras é um lugar baixo, ou seja, um buraco que os soldados fazem para se protegerem do inimigo. E foi em um cenário desses que tudo aconteceu. O primeiro episódio foi bizarro. Eles relatam que foi ao chegar na primeira noite, o soldado de plantão começou a ouvir barulhos no seu rádio. Eram barulhos de chiados e de vozes, mas ele achou estranho, porque não pareciam vozes de alguém falando em inglês, e sim em russo. Ele ficou sem entender e decidiu ligar para a base para saber se eles estavam tentando manter contato. Mas eles disseram que não. Ele achou estranho, mas deixou para lá. Uma semana depois, lá estava mais um soldado de guarda. Eu digo de guarda porque sempre ficava um observando ao redor, enquanto os outros descansavam. Essa tropa iria passar 60 dias nessa trincheira. E enquanto o soldado estava lá vigiando, eis que ele sente a presença de uma pessoa. Ele relata que a presença vinha de suas costas. Rapidamente, ele se vira e vê a presença de um homem. Na mesma hora, ele chama os outros. Pensou que ia ser atacado. Devido à noite estar muito escura, eles só conseguiam ver de relance uma sombra que ia de uma árvore para outra. Tentaram colocar até o aparelho que sente a presença de calor, mas não conseguiram sentir nada. Ele diz que viu de longe aquele homem correndo, mas ao mesmo tempo foi muito rápido, ele sumiu. Não se sabe para onde ele foi. Depois disso, a figura sombria sumiu. A noite terminou, o dia raiou e continuaram normalmente. Algumas semanas depois, foi em uma outra noite. Um outro soldado presenciou a mesma figura sinistra do tal homem. Mais uma vez, ele estava vigiando quando mais uma vez sentiu uma presença no lugar. Rapidamente ele colocou o óculos de alcance e conseguiu ver ao longe um homem em pé, parado. Ele rapidamente pegou o rifle e se preparou para atacar, mas ao levantar a vista já não tinha mais nada. Foi nesse momento que ele começou a ouvir passos, e eles tinham uma cachorra que era muito boa em detectar a presença de pessoas. Essa cachorra era justamente para ajudá-los a não serem surpreendidos pelo inimigo. Essa cachorra ficou por horas latindo em direção a uma árvore e não tinha nada. Isso tudo deixou o soldado em pânico e no dia seguinte ele pediu transferência, pois achava que estava estressado e não estava nem entendendo o que realmente aconteceu naquela noite. E, para surpresa de todos, aceitaram e fizeram a transferência dele. Ah, eu esqueci de relatar que estes soldados, quando chegaram no lugar, cavaram mais a trincheira e encontraram peças de que poderia ser de origem russa. Aquele lugar já tinha sido lugar de muitas batalhas, mas o mais assombroso ainda estaria por acontecer. A cachorra mais uma vez começou a latir para o nada, e o soldado ao longe conseguiu ver um soldado talibã. Mais uma vez, ele olha para a câmara térmica, mas não consegue sentir calor de ninguém. Lina,
O soldado em questão, neste momento, sentiu alguém lhe tocar o ombro. Ele se virou e não era ninguém. A cada dia, todos aqueles soldados tiveram as suas próprias experiências com soldados fantasmas. No último dia deles lá, todos os rádios deles pararam. Isso foi o início do horror que eles iriam viver naquela noite. Do nada, eles ouviram vários tiros. Rapidamente se esconderam dentro da trincheira, quando ouviram um barulho de um soldado jogar uma granada. Todos tentaram se proteger, mas nada aconteceu. Eles ficaram lá esperando, mas nem a granada explodiu, nem houve mais nenhum som de armas disparando. Eles permaneceram lá acuados e logo tudo se silenciou. Tempo depois, o sol nasceu e tudo que eles queriam era sair daquele lugar. Ainda viram várias como se fossem balas no chão, mas na verdade eles ficaram sem entender nada. Arrumaram todas as coisas e logo outro grupo de soldados chegou para trocar e eles saíram de lá. E o soldado Lima disse que achou que eles, ao tocarem naqueles objetos na trincheira, libertou algo do além. Pois para eles, naqueles 60 dias, naquela trincheira, naquela base, eles não lutaram com nenhum soldado humano, mas sim com soldados sobrenaturais. Certamente, soldados que morreram na guerra e talvez pensam que ainda estão em batalha. Boa noite. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem um like, um comentário e vamos fazer esse canal crescer. Por favor, não esqueçam do like.